no que concerne essa questão da validação, de verificar os pares, esse exemplo do médico, né, muito pertinente, porque dia a dia. é isso, houve uma instituição ou diferentes instituições, houve todo um corpo médico que validou, a não ser que aqueles diplomas sejam falsos e aí se constitui crime, né, a não seja que a formação dele na verdade tenha sido falseada e etc, toda aquela validação nos faz crer. Então se aquela pessoa diz, então tome esse remédio, bem, vamos ter que confiar nesta pessoa. Se o engenheiro diz, olha, constrói a sua casa aqui e não ali, mas ele é um engenheiro, ele deve saber do que está falando, né? Então, de fato, esse sistema é bom. Mas eu vou até numa outra metodologia que foi ensinada, tenha existido ou não, eu sei que há muito debate, não vamos entrar nisso hoje, né, sobre Jesus, ou vamos, né, se o povo quiser, a gente entra também, sobre Jesus. Jesus ensinou o seguinte, ele tem um método que eu gosto muito de sempre lembrar, para saber, mas como saber, nessa questão espiritual, se o mago, se o místico, se o instrutor, se aquilo que ele está dizendo deve ser seguido ou não. Como eu vou saber, né? Porque são muitos, muito né? Importante, tem Rosa Cruz, tem Teósofo, tem Umbanda, tem Candomblé, tem não sei o que, tem aqui Umbanda, tem o Mago do Caos, tem o Gnóstico, é certo, né? Tem muita gente. Para onde que eu vou? Tem o mestre de Aí Jesus ensinou um método muito interessante que se resume numa frase ou num versículo seguinte: pelos frutos conhecereis a árvore. Para além dessa questão dos pares, ou seja, verificar qual é o histórico, não é só o par de pessoa que é semelhante ou atingiu o mesmo grau, mas é o histórico da própria pessoa, qual instituição a pessoa se formou e etc. Também isto, ou seja, quais são os resultados que esta mesma pessoa também está atingindo, que eu estou atingindo dentro daquele caminho. E quando eu falo atingir resultado, pode parecer ficar rico, milionário, etc. Não, mas não é isso. Até porque nesse caso até golpista pode ficar. Exatamente. Acontece muito. Às vezes o indivíduo que tem menores recursos e sucessos financeiros na história do ocultismo, ele é o mais sábio. A gente pode dizer isso, por exemplo, da própria Helena Blavatsky, que nós citamos aqui, sem entrar em pormenores da sua biografia e de outros tantos indivíduos. Não foram ocultistas propriamente que tiveram sucessos a nível financeiros, mas que eram de fato estudiosos, tiveram grandes resultados mediúnicos, intelectuais, fizeram avançar o seu campo. Deixaram de fato uma marca. Uma marca. Um marco. Exato, quando eu digo o seguinte: pelos frutos conhecereis a árvore, é no seguinte: aquilo está trazendo ao indivíduo paz de espírito, encontro consigo mesmo, tranquilidade para que ele encontre forças para solucionar ou no mínimo vivenciar suas próprias problemáticas, os seus desafios, porque se o caminho que se está seguindo é um caminho que traz ainda mais confusão, perturbação, perda de energia de toda a ordem, então não tem par, né, que ajude, né? Por mais o indivíduo pode ser muito validado. Eu fui no médico, comecei a tomar aquele remédio, mas aquilo está me trazendo mais, eu não consigo mais dormir com esse remédio que está me dando. Eu vou ter que ir em outro médico, porque esse remédio não está funcionando. Às vezes, inclusive, isso é importante, não é que o médico é ruim, não é que o sacerdote é ruim, mas é que aquele não é o meu caminho. Às vezes, no lugar de estar na Rosa Cruz, eu devia estar na Umbanda. No lugar de estar na Umbanda, eu devia entrar para a maçonaria. No lugar de estar na maçonaria, eu devia estar na igreja evangélica. Isso me acontece muito. Por vezes eu indico igreja. Eu conheço igrejas evangélicas, até pelo meu histórico de cristão, eu conheço igrejas católicas, ortodoxas, evangélicas. Gosto de estudar isso. Não é algo difícil de você compreender, de você entender. E consigo identificar. Para alguns indivíduos, eu digo, não, o melhor é você frequentar a reunião de segunda-feira da Igreja Universal do Reino de Deus. Recomendo que você frequente. Porque se eu indicar para aquela pessoa não vá na Umbanda, vá na Quimbanda, vá no Candomblé, ela vai se atrapalhar em 3x4 e vai piorar muito a sua própria vida. Se eu indicar a Rosa Cruz, ela não vai entender o que ali está. Então, para cada indivíduo há um caminho. Aí caímos novamente na questão de bem e de mal.
É mal você indicar uma igreja evangélica, uma Deus e Amor, uma Testemunha de Jeová, uma Universal do Reino de Deus, uma Umbanda, uma Quimbanda, uma Rosa Cruz? Não. Depende de cada indivíduo. Cada um tem as suas próprias ferramentas, suas limitações, os seus recursos. E nem gosto de ficar proclamando que um caminho é melhor do que o outro. Um caminho pode ter mais recursos, mais aberturas, pode neste sentido ser mais avançado. A gente prefere sempre pensar que o caminho mais avançado de todos é o caminho que eu sigo, né? Ou seja, a gente gosta de pensar assim. É o caminho que a gente segue. Então, se eu sou católico, eu acho que aquele ali é o caminho último, é a última tecnologia. Se eu sou telema ou pertenço a algum segmento telêmico, em geral, vou pensar que aquilo ali é a última coisa, né? E assim por diante. Rosa Cruz pensa igual, a maçonaria vai pensar semelhantemente, e nem sempre é assim.